Salve, salve galera, Auro Fernandes do Estruturando Ideias. Antes de começar o vídeo, inscreva-se no canal, dá aquele like, bota aqui um gostei, comenta depois que acabar o vídeo também o que vocês acharam do vídeo. E uma coisa só que eu tenho pra falar, esse vídeo é polêmico, então se você não quer assistir essa polêmica ou não quer saber mais sobre, então pula esse vídeo, porque vai vir bastante coisa por aí, ok? Então, como você arrumar um gringo, uma gringa na Europa usando aplicativos? Pode ser o Tinder, o Happn, tem vários outros, foi os únicos que eu usei. Fazendo meu trabalho jornalístico, liguei eles em todas as cidades que eu passei. Até as cidades que eu fiquei algumas horas só, eu liguei para saber como era. Óbvio que eu não vou listar todas as cidades, que foram 50 cidades, então seria um vídeo aqui, seria um curta-metragem. Talvez se vocês quiserem eu posso detalhar, coloque aqui no comentário o que vocês acham, se eu coloco ou não, cidade por cidade, alguma peculiaridade a mais que eu não vou comentar nesse vídeo, mas vamos lá. Vamos começar. Eu vou falar na visão de homem e vou falar um pouquinho só na visão de mulher, porque eu conversei com algumas mulheres brasileiras que me disseram mais ou menos como é que funciona. Mas vamos lá, na visão de homem. Se você quiser uma gringa usando um aplicativo, vai ser quase impossível, porque, pelo menos na Irlanda, que foi o tempo que eu fiquei mais tempo, quase 3 meses, 70% das pessoas são brasileiras. Então, vai ficar difícil. Eu não diria nem 70%, mas das ativas 70%. Porque tem muita gente que tem um perfil lá no Tinder, por exemplo, e não usa. Ou seja, não vai acontecer nada, vai ficar só aquela foto bonita ou aquela foto feia e você não vai conseguir conhecer a pessoa. E muitos likes, muitas coisas que você faz é com brasileiro. Mas também eu estou falando da Irlanda, né? Mas então eu vou dar um breve resumo aqui da Irlanda e das minhas experiências. Eu tive alguns relacionamentos no Tinder, conheci algumas pessoas, outras viraram minhas amigas. Foi bem interessante, foi bem legal. Mas o curioso, porque nenhum match, para quem não sabe, match é quando você gosta da pessoa e a pessoa gosta, então vai e sobe aquele coraçãozinho, então vocês abrem o chat e você começa a conversar. Então, mais ou menos assim que funciona, não tem muita dificuldade. Então, na Irlanda eu fiz isso com algumas brasileiras e tal. Eu particularmente tenho preguiça de conversar com pessoas desconhecidas, porque são aqueles papos chatos, tudo bem, você mora onde? Moro na Irlanda, eu também. Então, tipo, eu não tenho muita paciência, na verdade, mas fui para fazer essa matéria, para escrever no livro e várias outras coisas, fiz isso algumas vezes, não muitos, mas fiz. Então, na Irlanda eu tive esses casos que cruzei com algumas brasileiras, que a gente deu match, e fui conhecer, por incrível que pareça, na Dices, no australiano, para quem não é da Irlanda, são baladas, noitadas praticamente brasileiras e latinas, então foi aonde que eu conheci essas pessoas. Algumas eu fiquei, algumas eu não fiquei, outras eu nem conheci pessoalmente, mas foi assim, foi bem legal e algumas pessoas deu uma amizade muito legal, falo até hoje, então foi bem interessante. E agora na parte das irlandesas, no próprio aplicativo, eu comecei a falar com algumas, a gente até marcou de sair, mas não deu certo. Eles têm uma cultura um pouco diferente da nossa, eles preferem conversar muito mais, querer saber tudo da vida, acham muito perigoso sair, enquanto o brasileiro não. Oi, tudo bem? Vamos sair, ainda mais quando tá morando fora ou viajando, vamos sair, vamos pro bar. Se quiser ficar, fica, se não quiser ficar, tem uma amizade, conhece, eu acho super interessante e válido. Na Irlanda eu conversei, vou contar um caso só, conversei com uma irlandesa durante uns 10 dias, 8 dias, estava super interessante, eu treinando inglês, e um certo dia eu cheguei e falei, vamos sair, eu vou sair para tal lugar, vamos sair. Ela falou que estava muito cedo para passar o WhatsApp, que teria que conversar mais ou menos uns 15 dias, porque ela falou que o pessoal lá, as amigas dela, demoram uns 20 dias para passar o WhatsApp e marcar alguma coisa. Aí tudo bem, dei uma ignorada, tentei insistir, vamos sair pra gente se conhecer, só conhecer, não quis. Ok. Depois, quando eu já estava em Edimburgo, na Escócia, ela me manda uma mensagem falando que me deu o WhatsApp, falando assim, tá aqui seu WhatsApp, tá aqui meu WhatsApp, vamos conversar, a gente pode se conhecer. Aí eu falei, infelizmente eu já estou em Edimburgo, foi legal conversar contigo, pratiquei um pouco o inglês, meu inglês é muito ruim, todo mundo já sabe, mas pratiquei um pouco e foi isso. Acabou e não teve mais nada. Essa foi um dos assuntos. Outros a gente conversa e fala que é brasileira, a pessoa não gosta, não sei se é porque está de passagem ali, a pessoa quer um relacionamento sério. Então esse foi o meu relato rápido assim pela Irlanda e tem várias coisas, várias histórias que eu posso vir aqui depois e contar com calma. Então outro foi em Londres. Em Londres
também é mais ou menos parecido. Ali a parte toda do Reino Unido, a Irlanda que não é do Reino Unido, também é muito parecido. Então não deu muita coisa, não deu em nada, a gente conversou, ficou de marcar, só que aí a pessoa trabalha, então não deu para fazer nada. E vou contar outros lugares, lógico. Na Polônia deu certo, não vou revelar o nome de ninguém, obviamente, mas então eu saí com uma polonesa, foi uma história até engraçada, porque eu já tinha falado para ela que eu não sabia falar inglês, que eu usava muito tradutor online, ela falou tudo bem. Aí quando a gente se conheceu, eu realmente falando muito mal, porque eu já tinha avisado, ela achou estranho e quis vir me esculachar, falar que eu deveria falar idiomas, que ela tinha 29 anos, falava 4 idiomas. Eu cheguei para ela e falei, ok, congratulations, parabéns para você, eu não falo 4 idiomas, no Brasil não se aprende inglês. A não ser que você tenha muito dinheiro, coloque seu filho numa escola bilíngue, trilingue, mas vai ser caríssimo. Então não aprende inglês. Brasil é verbo to be, da quarta série, quinta, sexta, sétima, tudo verbo to be. Vocês sabem disso, então ela veio querer me esculachar. Então a gente conversou, aí eu fui explicar do meu projeto e tal. Ela falou que o projeto é meio estranho, que eu não sei o que eu deveria começar pelo Brasil. Eu falei que eu já conheci o Brasil. Aí, enfim, foi uma coisa muito estranha. No final a gente até ficou e tal, mas acho que foi o caso mais doido que teve nesse tempo todo que eu tive aí viajando pelo mundo nesses 7, 8 meses. E outro também foi em Malta. Malta também é recheado de brasileiro. Eu até conheci algumas pessoas, eu fiquei 6 dias, acho que eu conheci 3 ou 4 pessoas. E como tinha bastante brasileiro, que era como se fosse parecido com Dublin na parte de intercâmbio, que muita gente vai para estudar, eu falei, então eu vou tentar conhecer o maior número de pessoas possíveis. Então foi em Malta. Então eu foi o maior número de pessoas possíveis e o maior número que não deu nada certo. E acho que eu conheci 6 pessoas em 7 dias, sendo que eu fiquei com 2 pessoas e as outras eu não fiquei, e uma foi totalmente estranho, porque ela me chamou para ir lá para Pesselville, que é a rua principal dos bares. Eu fui, aí quando chegou a mulher era muito alta e eu sou muito baixo. Se vocês não sabem, então está sendo revelado agora que eu tenho 1,70 m. O pessoal diz menos, mas eu falo 1,70 m. Então a menina devia ter quase 1,90 m, 1,85 m, não sei. Ela olhou e falou, você é muito baixo. Eu falei, você não me perguntou a altura, não me perguntou nada, a gente estava conversando e saí. Aí ela estava com as amigas, aí falou, tem que ir embora que amanhã eu vou trabalhar cedo. Aí eu falei, eu vou te acompanhar ali, saindo. Ela falou, não, pode ficar aí no bar. Sendo que eu não ia ficar no bar. Como que eu vou ficar no bar com as amigas dela que eu nem conhecia? Isso tudo demorou 5 minutos. Eu achei totalmente sem educação, porque se eu não vou ficar com a pessoa, se eu não quero ficar, eu não sou obrigado, mas eu gosto de conhecer gente. No hostel eu fico lá e não fico com todo mundo, mas converso com todo mundo. Tem 20 pessoas, 30 pessoas, eu estou sempre conversando. Então achei que foi muito deselegante da parte dela. Mas enfim, vida que segue. No outro dia eu conheci uma outra menina, a gente ficou e tal. Um dia antes de ir embora também. Então, ambas brasileiras, todas essas que eu falei foram brasileiras. Então foi super interessante a parte de Malta. Outros países também que não deram muito certo foi Itália. Itália e Veneza tinha muita brasileira. Eu até conversei com algumas pessoas, mas como você está fazendo turismo, o dia é um pouco complicado. Às vezes você está o dia todo fazendo turismo, de noite você está cansado e acaba não batendo. Uma pessoa faz um roteiro, outra pessoa faz outro, então acaba não se juntando. Quando faz intercâmbio é um pouco mais fácil, quando você mora na própria cidade é mais fácil. Você conversa segunda, marca sexta, marca sábado, então é um pouco mais tranquilo. Então teve esse caso também que foi bastante engraçado. Barcelona também, eu conheci uma brasileira, saí com uma brasileira, foi legal. Então, como eu prometi, só dar uma resumida para o vídeo não estender mais do que já está extenso. A visão de mulher é mais ou menos parecida com a de homem. Então a mulher às vezes quer sair, dependendo da nacionalidade. Por exemplo, na Irlanda, na Itália é um pouco mais rápido, mas na Irlanda, na Espanha, a pessoa quer sair e a pessoa que está do outro lado, ou irlandês, ou inglês, ele demora, entendeu? Ele faz a coisa que aconteceu comigo com a mulher. Então, 3, 4, 5 dias para se conhecer. Às vezes você está lá rápido e só quer conhecer. Às vezes nem é a questão de ficar, pelo menos para mim é a questão de conhecer outra pessoa. Acho muito legal, muito válido conhecer, sabe, outras pessoas. Na Irlanda eu saí com uma menina brasileira e ela levou outros amigos e tal. A gente nem ficou, mas foi legal, sabe? Eu conheci pessoas, foi super interessante. Então, o lado da mulher também é mais ou menos parecido. Só que óbvio que é um pouco mais fácil, porque o homem não é questão de machismo, feminismo, nem nada disso, mas o homem se atira um pouco mais, independente
do lugar, da nacionalidade. Então, se a mulher quiser, ela vai conseguir um pouco mais fácil do que o homem. Mas também não é tão fácil assim, pelo que eu tenho conversado, tem muita gente estranha. E o recado final aqui, isso tudo que eu tô falando foram coisas que aconteceram comigo, mas para vocês homens, vocês mulheres também, tomem cuidado na hora de encontrar uma pessoa, dá uma olhada no celular, às vezes tem chip falso, se puder adicionar no Facebook, é questão de segurança mesmo. Na Europa é um pouco mais tranquilo do que no Brasil, óbvio, porque tem um pouco mais de segurança e tal, mas mesmo assim existem malucos, existem pessoas doidas em qualquer lugar do mundo, certo? Então, acho que esse foi um pouco do meu relato. Então, comenta aqui o que vocês acham. É muito doido a história, muita coisa louca. Lembrando que nas 50 cidades eu liguei em todas. Até em Trieste, que eu fiquei pouco tempo, em Ljubljana, na Eslovênia, eu liguei em todos. E muitos não deram nada, alguns não deram nem match. Que eu liguei, fiquei 1 hora só, ou quando deu foi tipo 2 semanas depois, assim, uma coisa assim muito devagar, é muito diferente do que no Brasil. No Brasil eu não costumo usar, não gosto, eu não tenho paciência. Como eu sempre trabalhei muito, agora eu edito muito vídeo, faço muita coisa, acaba não tendo muito tempo. E isso requer um pouco de tempo. Você fazendo um intercâmbio é tranquilo, você fica um dia vago, fica lá no aplicativo, ou às vezes as pessoas gostam de beber e ficar brincando no aplicativo, e por aí vai. Então cada um usufrua do melhor jeito. Se vocês tiverem experiências legais também, comenta lá no Instagram comigo, comenta aqui também. Eu vou fazer uma live falando disso, vai ser também polêmica, e eu quero saber a opinião de vocês, quero tudo. Então coloca aqui no comentário, e esse foi o meu relato e o meu vídeo de hoje. Então, até o próximo vídeo, inscreva-se, clique em gostei, e a gente se vê por aí. Valeu!